Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos traços mais marcantes e talvez menos compreendidos da personalidade de Dom Pedro II, o seu orgulho e a sua extrema dignidade. Esses sentimentos não eram arrogância, mas sim uma manifestação profunda do seu senso de dever e da sua própria identidade, mesmo no momento mais sombrio da sua vida, o exílio. Imaginem a cena. Após um longo e desgastante reinado de quase 50 anos, Dom Pedro II é deposto por um golpe militar e forçado a deixar o Brasil. Ele chega a Portugal, terra natal da sua dinastia, a Casa de Bragança. Seu sobrinho neto, o rei Dom Carlos I, corre para recebê-lo e, como era de se esperar, oferece os palácios reais para que o imperador e sua família pudessem se instalar com todo o conforto e a honra devidos à sua linhagem. Seria o mínimo, certo? Um gesto de solidariedade familiar e de respeito monárquico. Mas aqui começa a nossa história. Para a surpresa de todos, Dom Pedro II agradeceu a gentileza, mas recusou firmemente. Em vez de se instalar em um palácio suntuoso, ele preferiu hospedar-se em hotéis, como o Grande Hotel do Porto, ou em residências bem mais modestas. Mas por que ele faria isso? A resposta revela muito sobre o homem por trás da coroa. Para ele, viver em um palácio real como um monarca deposto seria um teatro, uma encenação de um poder que ele não possuía mais. Seria viver uma farsa. Acima de tudo, ele não queria que o reino de Portugal, que já tinha os seus próprios problemas, tivesse despesas extraordinárias por sua causa. Ele não queria ser um fardo para ninguém, muito menos para a nação irmã. Essa postura de independência não se limitou apenas à moradia. Vamos falar de dinheiro. O novo governo republicano brasileiro, talvez tentando limpar a própria imagem ou por um resquício de respeito, ofereceu uma pensão generosa a Dom Pedro II, 5.000 contos de réis, para que ele e sua família pudessem viver confortavelmente no exílio. Era uma fortuna para a época. A resposta do imperador foi imediata e categórica. Ele recusou cada centavo. Ele declarou que preferia viver dos seus próprios recursos, que incluíam bens pessoais e heranças, e da ajuda de amigos leais, como o Conde de Itajubá. Ao tomar essa decisão, ele enviava uma mensagem clara não só ao Brasil, mas também a Portugal. Ao recusar o dinheiro brasileiro, ele deixava implícito que também não aceitaria ser sustentado pelo tesouro português. Ele queria ser um hóspede em Portugal, não um dependente. Ele não estava à venda, e sua dignidade não tinha preço. Ele viveu e morreu como um cidadão que se sustentava, mesmo tendo dedicado a vida inteira ao serviço público. Mas havia uma camada ainda mais profunda e estratégica nessa decisão. Dom Pedro II era um homem extremamente inteligente e politicamente astuto. Ele sabia perfeitamente que Portugal, no final do século XIX, estava passando por um período de grande instabilidade política. O movimento republicano ganhava força a cada dia e a monarquia de Dom Carlos estava sob constante ataque. A presença de um imperador exilado, vivendo às custas do Estado em um palácio real, seria o combustível perfeito para inflamar ainda mais os republicanos portugueses. Eles poderiam acusar o rei de esbanjar o dinheiro do povo para sustentar um parente estrangeiro deposto. Dom Pedro II, consciente disso, quis proteger seu sobrinho neto a todo custo. Para não se tornar uma arma política contra a monarquia portuguesa, ele escolheu a discrição. Ele buscou viver uma vida silenciosa, quase anônima, agindo mais como um intelectual em viagem do que como um monarca no exílio. E aqui entramos em outro aspecto fascinante de sua personalidade: o desejo de isolamento para se dedicar aos estudos. Mais do que festas, jantares de gala e protocolos da corte, o que Dom Pedro II realmente queria era tempo
e liberdade para seus livros. Ser um hóspede oficial do rei de Portugal envolveria uma agenda social intensa, cheia de obrigações que ele simplesmente não queria mais. Num hotel, ele era livre. Livre para mergulhar em seus estudos de hebraico e sânscrito, para traduzir poesias, para receber cientistas e intelectuais sem a formalidade da corte, sem ter que dar satisfações a ninguém. Ele trocou o luxo do poder pela liberdade do conhecimento. Era ali, entre seus livros, que ele encontrava seu verdadeiro refúgio. No entanto, essa busca por discrição e independência nos leva a um desfecho profundamente triste. Foi justamente nessa tentativa de não incomodar, de não ser um peso, que a família imperial se dirigiu para o porto, instalando-se no grande hotel. E foi lá, longe da sua pátria, e num quarto de hotel, que a imperatriz Torisa Cristina, sua companheira de toda uma vida, faleceu de tristeza. Dizem que, após a morte dela, Dom Pedro II proferiu uma frase devastadora: "Agora, sou um estrangeiro no mundo." A perda da esposa, somada à perda do trono e da pátria, foi um golpe do qual ele nunca se recuperou. Esse evento acelerou sua partida definitiva para a França. Em Paris, ele acreditava que poderia finalmente desaparecer na multidão, ser apenas o senhor Pedro de Alcântara, um erudito anônimo, livre das sombras do império. Ele continuou recusando qualquer tipo de ajuda financeira oficial e viveu seus últimos 2 anos de forma modesta, cercado por livros e pela saudade imensa do Brasil. A história do exílio de Dom Pedro II é uma lição sobre integridade. Mesmo despojado de tudo, seu país, sua coroa, sua casa e, por fim, sua esposa, ele nunca perdeu o que considerava mais valioso: sua dignidade e seu orgulho. Ele preferiu a solidão e a modéstia a se tornar um fardo ou um problema político para outros. Um final melancólico para um homem que dedicou sua vida inteira ao seu país, mas que nos mostra a força de um caráter que se manteve inabalável até o fim. Espero que tenham gostado de conhecer mais a fundo esse lado da história de Dom Pedro. Segundo, é um relato que nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.